pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Acho que essa câmera tá muito perto, hein? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo lendo um livro muito especial, muito assim, maravilhoso para você, para o seu relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que esse livro vai fazer você mudar de pensamento. O cenário já está aqui tudo pronto. Hoje nós temos velhinha do casamento da minha prima do ano passado. A outra velhinha, ela já tá até apagando. Já tá até apagando, gente. Tá com uma poça de vela derretida. Mas enfim, se a vela apagar, derreter, vamos continuar o vídeo. E é isso. O livro é esse aqui. Olha como ele é lindo. Eu vou mostrar todos os detalhes assim que eu virar a câmera, que vai ficar bem melhor. Mas é isso. Já curte o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar do livro e do vídeo, tá bom? E deixa um comentário falando o que você achou desse livro. Se você vai querer comprar. Quando eu comprei ele tava 60 e pouco, eu acho. Não lembro. Eu comprei na Amazon. Eu acho que eu consegui uns 20 reais de desconto. Mas enfim, vamos lá para o vídeo. Não foi fácil colocar esse ângulo aqui, gente. Meu Deus, quase que meu celular caiu em cima dessas velhinhas. E esse é o livro. Olha que lindo. A ring light desligou porque tá dando mau contato ali. Ai, Jesus. Gente, calma aí que eu vou dar um jeito, porque senão vocês não vão enxergar, né? Simplesmente acabei de quase colocar fogo no fio da ring light, gente. Olha, ficou muito bonitinho ali a vela, mas eu não sirvo pra isso. Meu Deus, socorro. Agora tá um cheirão de queimado aqui. Mas vamos lá. Vou tentar colocar o microfone aqui. Aí, olha como ele fica brilhando. Aqui na frente nós temos esse cordeiro, né? Que representa Jesus, que ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E aqui atrás nós temos essa imagem linda, linda, linda. Tá escrito: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Apocalipse 5:5. E aqui no comecinho nós já temos o cordeiro, né, que é a mesma imagem. Ai, quase queimei minha mão agora. Aí, derramei aqui. Jesus, gente. Nunca mais coloco essa vela aqui. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aí aqui, Jesus não é quem você pensa, esse é o nome do livro. O autor é Tiago Mates, né? Caso você queira comprar, pesquisar. Aqui tem as dedicatórias, sumário, agradecimentos que eu não vou mostrar agora. Eu vou ter que apagar essa vela, gente, porque ela tá sujando todo o meu armário. Acho que não dá pra ver. Tá dando pra ver sim, tudo sujo ali. Foi muito bonito esse agradecimento que ele fez pra família,
para todo o ministério dele na igreja e tal. Ele é pastor. Ele fundou uma igreja. Prefácio. Também não será necessário ler, porque é contando a história dele e da igreja. Mas muito bonita, sabe, a história. Mas eu quero ler o livro, porque em si eu acho que o vídeo já vai ficar muito grande. E eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou fazer parte 2, mas vamos lá começar. Introdução. Aí ficou sujo ali, mas ainda bem que é vela e sai, ó. Tá vendo? Sai. Pelo menos com um cheirinho bom, porque é vela aromatizada. Minha prima e o noivo dela que fizeram. Noivo na época, né? Agora ele é marido. Este livro é fruto de uma série de mensagens que preguei na rede. O tema nasceu em meu coração por ver tanta gente com uma imagem distorcida de Jesus. A partir daí surgiu a pergunta que permeia todo o conteúdo deste livro. Quem é Jesus? Em um mundo com 8 bilhões de habitantes. Cada pessoa tem uma resposta diferente para essa questão. Alguns dirão que ele foi um grande profeta. Outros o considerarão um sábio mestre que deixou valiosos ensinamentos. Haverá aqueles que o verão como um revolucionário de sua época, ou ainda um líder exemplar que deixou um legado para a nossa vida. Deixa eu colocar outra coisinha. Dentre todas as ideias existentes, talvez a mais comum seja a de que Jesus foi uma pessoa bondosa que veio ao mundo. Deixa eu usar meu coelhinho para melhor me achar. Jesus veio ao mundo para trazer paz e amor, sem jamais causar mal a alguém. Se isso é verdade, então por que ele foi morto? Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Nessa frase, Tim Keller levanta uma questão de extrema importância. Se Jesus foi apenas Você sabe quem é Jesus? Se Jesus foi apenas um cara legal, como muitas pessoas afirmam, por que ele teria sido crucificado? Se ele era tão agradável, por que foi rejeitado e condenado publicamente? Por que sua presença incomodava tantas pessoas? Por quê? João, um dos discípulos de Jesus, descreve em seu livro a atitude cruel e chocante que as pessoas daquela época tinham para com Cristo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. João 1, 10 até o 11. Por que eles não o reconheceram? Por que o rejeitaram? A resposta é simples, porque ele não era como imaginavam. O povo tinha concebido uma ideia equivocada sobre Cristo. E quando Jesus veio ao mundo, era muito diferente do que esperava. Por isso rejeitaram-no e crucificaram. Jesus não atendeu às expectativas que tinham criado a seu respeito. Infelizmente, ainda hoje muitas pessoas se contentam com visões limitadas e medíocres de Jesus, que não revelam a verdade e a grandeza de quem ele realmente é. Isso é extremamente perigoso. Ter uma concepção errada sobre Jesus certamente nos levará a rejeitá-lo. Precisamos ter a humildade de reconhecer o que realmente importa não é o que nós pensamos sobre Jesus, mas o que a Bíblia diz a respeito de quem ele é. O grande perigo de definirmos Jesus baseados apenas em nossa própria imaginação, em vez de nos apegarmos à palavra de Deus, é criar uma imagem distorcida que não corresponde à realidade.
Isso nos levará a um relacionamento como uma caricatura de Jesus, o que nos impedirá de conhecê-lo verdadeiramente de forma profunda. Já parou para refletir que mesmo usando o nome de Jesus é possível adorar uma imagem criada pela nossa própria imaginação que não condiz com quem ele realmente é? Voltamos então à pergunta crucial: quem é Jesus? Foi com o objetivo de ajudar você a encontrar uma resposta sólida que me dediquei a escrever esse livro. Meu sincero desejo é que ao percorrer essas páginas, você descubra a verdadeira identidade de Jesus. Para desvendar quem ele é, nosso ponto de partida será a Bíblia, a Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, aproximadamente 40 pessoas inspiradas por Deus contribuíram para a sua escrita. A mente humana por si só jamais seria capaz de conceber uma visão tão perfeita e sublime a respeito dele. Você sabia que toda a Bíblia tem como propósito apresentar e explicar quem é Jesus? De Gênesis até Apocalipse, cada livro aponta para ele. Compreendo que abordar todos os textos bíblicos seria uma tarefa impossível. Por isso, este livro se concentra principalmente no Evangelho de João, complementado pelos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. É por meio de relatos que podemos aprender sobre a identidade de Jesus, suas obras e os motivos pelos quais a realizou. É importante ressaltar que todos os evangelhos foram escritos com base em testemunhos oculares. Tais testemunhos conviveram com Jesus, presenciaram seu poder e seus milagres. Viram curar cegos e paralíticos, acalmar tempestades, morrer e ressuscitar. Essas experiências impactaram-nas de tal forma que dedicaram sua vida a compartilhar tudo o que testemunharam, revelando ao mundo a grandiosidade e poder de Jesus. Essa verdade era tão real e essencial para elas que muitas chegaram a dar a própria vida em defesa da mensagem que anunciavam. Embora cada evangelho tenha sido escrito por uma pessoa diferente, com perspectivas distintas, todos compartilham o mesmo propósito: revelar a verdade sobre Jesus. Dentre os evangelhos, o de João ocupa um lugar especial em meu coração. Há algo singular nesse relato. Primeiramente, João desfrutou de uma relação íntima com Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. Em diversos momentos dos relatos bíblicos, vemos João ao lado de seu mestre, compartilhando momentos especiais com ele. Além disso, o Evangelho de João difere dos outros 3 em sua abordagem, enquanto os demais seguem uma narrativa cronológica. João escreve seu Evangelho com o propósito de enfatizar a beleza e a divindade de Jesus. É um Evangelho profundo e ao mesmo tempo acessível, incrível e envolvente. Ele será o principal guia do conteúdo deste livro. Desafio você a começar sua jornada para conhecer Jesus por meio desse Evangelho, assim como fiz quando o li para minha filha, ainda na barriga da mamãe. Ao me propor a falar sobre a verdadeira identidade de Jesus, assumi o desafio de mergulhar na Bíblia e buscar a essência de Cristo. E que experiência transformadora foi para mim. Certa noite, durante o processo de dedicação à palavra e preparação das pregações, encontrei-me em casa, sentada em frente à minha esposa, derramando lágrimas copiosas e compartilhando. Amor, Jesus está tocando de forma profunda o meu coração. Cada vez que nos aproximamos da essência de Jesus, somos profundamente impactados, quebrantados, maravilhados e transformados. Aqui repetiu essa mesma frase. Ele
graciosamente me mostrou que há muito mais a conhecer. Essa jornada é a única que dá significado à nossa existência. Ela é incrível, inesgotável e eterna. Meu anseio é ver pessoas se aproximando e amando o verdadeiro Jesus de maneira contínua e profunda. O que só será possível se romperem com os mitos e caricaturas que têm a respeito dele. Foi exatamente essa motivação que me impulsionou a pregar as mensagens que se tornaram este livro que você tem em mãos. Minha sincera oração é que todas as páginas conduzam-no a se render aos pés do Senhor Jesus. Desejo que tudo o que você lê aqui sobre ele mexa profundamente em sua alma, como aconteceu comigo, para que você o conheça o verdadeiro Deus, talvez desconhecido até então. Aí repete aquela frase de novo, muito legal essa frase. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Boa leitura. Jesus é Deus. Aí aqui embaixo tem um versículo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:1. João nos diz, logo no começo do capítulo 1 de seu evangelho, no primeiro versículo, que Jesus é Deus. Em outras palavras, ele não é apenas um homem bacana, um exemplo de boas maneiras ou alguém que vê o mundo para ensinar lições sobre liderança. Ainda que possamos aprender muitas lições práticas com Jesus, não podemos nos enganar ou nos esquecer da principal razão de nossa vinda ao mundo, a salvação do ser humano. Observe que o apóstolo João começa seu evangelho dizendo, no princípio. Isso é incrível porque essa maneira dele começar nos remete de forma proposital ao início da Bíblia que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. João nos leva de volta ao princípio, quando o tempo ainda não existia, quando a terra ainda era sem forma e vazia, quando a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito do próprio Deus se movia sobre a superfície das águas. Lá, Jesus estava lá. Ele já era antes que tudo mais fosse. Não foi criado, ele sempre existiu, pois ele é o próprio Deus. Ainda no versículo 1 do capítulo 1, João diz que aquele que é a palavra já existia. O autor está se referindo a Jesus quando usa o substantivo palavra com letra maiúscula, sugerindo um nome próprio. Assim, João declara que Jesus é a palavra. Ele segue afirmando claramente que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João mantém firme seu relato não somente no Evangelho, mas também em suas cartas, de 1 João, 2 João e 3 João. Ele sempre se refere a Jesus como aquele que é a palavra. Antes de continuarmos, é importante dar uma explicação. A Bíblia, como a temos em mãos, é uma tradução e toda tradução perde um pouco da essência do texto original. Cremos que Deus, em sua soberania, usa todas as traduções para falar com as pessoas em sua língua materna. Mas consultar a Bíblia no idioma original em que foi escrita nos ajuda a compreender mais profundamente o que Deus tem a nos ensinar. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo foi escrito em grego, por isso, neste livro, algumas palavras em grego serão explicadas de forma simples para apreciarmos ainda mais o que Deus tem a nos ensinar por meio de sua palavra. O termo grego que João usou traduzido por palavra foi logos,
que aponta para verdades absolutas a respeito de Jesus que formam a base de toda nossa existência. No princípio, aquele que é o Logos já existia. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. A filosofia aponta para o Logos. Para entender melhor o significado de Logos, precisamos considerar alguns fatos do contexto em que João viveu. Este evangelho foi escrito há mais de 2000 anos, provavelmente na cidade de Éfeso, onde seu autor viveu por muito provavelmente na cidade de Éfeso, onde seu autor viveu por muito tempo. Era uma cidade importante da Ásia Menor, um celeiro de vários pensadores e filósofos. Na cidade de Éfeso havia a Biblioteca de Celso, um grande e lindo prédio cujas ruínas estão lá até hoje, que guardava o conhecimento sobre a humanidade desenvolvido até aquele tempo. Sendo assim, quem quisesse expandir seu pensamento deveria se tornar um frequentador regular daquele local. Um dos autores importantes da época era Heráclito de Éfeso, um filósofo que desenvolveu o conceito de Logos 500 anos antes de João. Heráclito escreveu: Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e trazer sentido à vida. O conceito proposto por Heráclito causou uma ruptura com o pensamento filosófico da época. Até então, os grandes pensadores compreendiam a origem da humanidade e o sentido da vida a partir de mitos, como o dos deuses do Olimpo e tantos outros que existiam e ainda existem, frutos de mera imaginação humana. Muitas pessoas acreditavam que os deuses e as deusas da mitologia eram reais, e elas interpretavam o mundo a partir dessas crenças. Heráclito rompeu com os mitos e a imaginação e decidiu usar a razão. Olhou para o planeta Terra e percebeu que existia algo por trás de tudo. Uma racionalidade que regia e organizava a natureza, colocando ordem no universo. A isso ele deu o nome de Logos. Séculos depois de Heráclito surgiu o pensamento científico que estabelece suas bases na razão e como desdobramento o movimento filosófico também abraçou a racionalidade. Assim, de forma inovadora e à frente de seu tempo, Heráclito descobriu que algo governava a natureza, uma harmonia íntima que parecia organizar a physis, tudo que é físico, que nasce, cresce e que perece, tudo que podemos ver e tocar. A ciência aponta para o Logos. Todas as coisas físicas são governadas por algo maior e transcendente ao tudo. E é isso que dá sentido à vida. É consenso na ciência que realmente existe algo por trás de tudo. Mas alguns vão dizer que é uma sequência de acasos, outros que é uma força, uma energia. No entanto, nenhuma dessas definições é capaz de trazer sentido à existência, somente naquele que é a origem de todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que está conduzindo a criação para um determinado fim, é que se pode encontrar o significado da vida. Romanos 11:36. Muitos séculos depois da proposta do Logos, o cientista Isaac Newton, um dos nomes mais importantes da ciência, descobriu a lei da gravidade. Bem, como outras leis absolutas que regem o universo, ele, porém, afirmou que a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento.
Newton era físico, matemático e teólogo, ou seja, um cientista cristão. Entre todas as descobertas que fez, pôde concluir o seguinte: a minha última e maior descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode. Uau! Muito mais importante do que seus avanços relevantes na ciência, Newton afirma que sua maior descoberta foi compreender que Deus governa o universo. Isso nos mostra que fé e ciência não são inimigas, pelo contrário, caminham juntas. A própria ciência aponta para algo maior, como disse o físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking. Quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis no universo sejam parte de uma lei maior. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. E uma pergunta continua: por que o universo se dá ao trabalho de existir? Se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Apesar de não ser cristão, Stephen Hawking afirmava que o universo não é arbitrário, mas se submete a algo. Ele percebeu que em tudo havia ordem. Tudo foi criado com sincronia, tudo se encaixa de maneira perfeita. As leis que regem o universo são muito bem definidas. Não são leis causais, mas racionais, pensadas e planejadas. Esse entendimento é consenso entre boa parte dos estudos. O teólogo e escritor Norman Geisler, no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, disse: para crer que o universo veio à existência, sem alguém que o planejasse, é preciso ter mais fé do que eu tenho. Para ser ateu, é preciso muita fé, pois quem estuda o funcionamento do universo se depara com as leis racionais que o regem. E diante dessa verdade absoluta, é impossível negar a existência de Deus. Dentre tantos assuntos estudados pela ciência, existem 4 questões principais que apontam claramente para a existência do Logos, como a razão que origina e rege tudo o que conhecemos. A origem do universo. Como algo surgiu a partir do nada? Foi a explosão do Big Bang a causa inicial? Toda a matéria se organizou a partir do acaso para formar o mundo que conhecemos hoje? É necessário haver uma causa. Numa tentativa de encontrar resposta, Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies, que até hoje não foi comprovada, mas é aceita por todo mundo, e que, como Geisler afirmou, demanda mais fé do que a crença na existência de Deus. Sintonia fina. Todo o universo é regido por leis extraordinariamente racionais que podem ser observadas pela harmonia dos planetas, a duração dos dias, os movimentos de rotação e translação da Terra. Tudo é exato. Nosso planeta está no lugar em que deveria estar para que houvesse vida. Se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós queimaríamos. Se ele estivesse um pouco mais distante, morreríamos congelados. A Terra também está na posição exata em relação à Lua, que gira em torno da Terra, na disposição certa para que haja as 4 estações. As leis que regem a Terra também são perfeitas.
Se a força da gravidade fosse um pouco mais intensa, seríamos esmagados. Se fosse menos intensa, sairíamos flutuando. Esses são apenas alguns exemplos para demonstrar que as leis que regem o universo são extremamente matemáticas e irracionais, com encaixe e harmonia perfeitos. É impossível que toda essa ordem aconteça de forma aleatória. Design intencional. Os cientistas olharam para a criação e perceberam a intencionalidade em toda a natureza. É possível percebê-la no design dos animais, das plantas, dos seres humanos, assim como na forma com que um bebê é gerado no útero de uma mulher e vem a nascer. Se você parar um pouco para refletir, ficará maravilhado em perceber que há perfeição em cada detalhe da criação. São recados que Deus nos deixou para compreendermos que há algo muito maior do que nós, e ao entender isso, o buscássemos. Código genético. O DNA é um composto orgânico que armazena e transmite as informações genéticas que coordenam o funcionamento e o desenvolvimento de cada ser vivo no planeta. Há uma sequência única para cada indivíduo que faz com que nenhum ser humano neste planeta seja exatamente idêntico ao outro, nem mesmo no caso de gêmeos. Cada pessoa é única, com características únicas. É impossível olhar para o DNA e considerá-lo fruto do acaso. Apesar de muitos acreditarem que por detrás da criação existe algo que orquestre todas as coisas, existem pessoas que acreditam que o universo é fruto do acaso ou ainda uma enorme coincidência. É como o exemplo do caminhão que gosto de contar. Certo dia, dirigindo em alta velocidade na estrada, um motorista perdeu o controle do seu caminhão e bateu numa barreira, causando uma grande explosão. Os bombeiros chegaram logo depois e apagavam o fogo quando, em meio às ferragens, encontraram um bolo de chocolate coberto de brigadeiro e cerejas. Todos ficaram espantados e chocados com aquele fenômeno e quiseram uma explicação. Muitos ousaram opinar. Uma pessoa veio com a seguinte teoria: acredito que o caminhão estava transportando alimentos, farinha, leite, açúcar e chocolate em pó. As embalagens caíram, se abriram, os ingredientes se misturaram na medida correta e se transformaram em bolo. Gente, mas que é isso, né? Nossa, nada a ver. O leite condensado foi misteriosamente aquecido na temperatura certa e pelo tempo correto até virar brigadeiro e cair por cima do bolo. No final de tudo, após uma série de incríveis coincidências, as cerejas também caíram em cima. E bom, o bolo ficou pronto. Todos disseram: uau, essa teoria é incrível. Mas alguém discordou e expôs outra teoria. Eu acredito que esse bolo foi feito por um confeiteiro incrivelmente habilidoso que sabia usar e combinar os ingredientes na medida exata para obter um resultado preciso. Ele cuidou de cada detalhe e protegeu o bolo ao guardá-lo no caminhão. Assim mesmo, com um acidente, o bolo continuou intacto e preservado. Mas as pessoas não gostaram da teoria. Consideraram-na absurda. Em qual dessas teorias é mais difícil de acreditar? Para qual delas é preciso ter mais fé? Eis a diferença entre a teoria da evolução e a teoria da criação, ou criacionismo. Nós cremos que há um Deus poderoso por trás de tudo. É o que João está dizendo quando afirma que no princípio Jesus estava lá, pois ele é o Logos. Jesus é a razão por trás de tudo. Ele governa todas as coisas. Ele criou as leis e colocou cada coisa em seu lugar. Ele criou cada um de nós. O anseio do coração humano aponta para o Logos. A nossa vida não é fruto do acaso, tampouco um acidente. Não somos descendentes de uma ameba.
a nossa identidade, nossa maneira de agir, nosso temperamento, nosso jeito peculiar de cada indivíduo fazem parte do trabalho do Criador, pois fomos gerados e criados primeiramente nele. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. Jesus é o Criador. João fala de boca cheia porque participou da caminhada de Jesus aqui na terra, reconhecendo Deus vivo encarnado, aquele que fez todas as coisas. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Durante uma tempestade, João estava com Jesus e os discípulos em um barco. Aterrorizados, enquanto o barco era fustigado pelas ondas, eles acordaram o mestre. Jesus, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e ambos se acalmaram. Os discípulos se questionaram quem era esse homem que tinha o poder para controlar as forças da natureza. Não se sabe se naquele momento os discípulos chegaram a uma resposta razoável para seu espanto com o poder de Jesus, mas com toda certeza mais tarde tiveram a lucidez de perceber que ninguém mais seria capaz de controlar o vento e o mar senão aquele que os criou. Jesus é o Logos que criou toda a natureza, que criou as leis da física. Tudo que existe se submete a Ele. Jesus é Deus. O ser humano está em busca da verdade. O que está por trás de tudo? Qual o sentido da vida? Você já se fez essa tal pergunta? Ao longo da história, no anseio por responder essas questões existenciais, a humanidade tentou encontrar um Deus. Há algo dentro de nós dizendo que existe algo mais. Basta olhar ao nosso redor, ver e reconhecer. No entanto, nessa busca desesperada e constante por uma verdade transcendente que desse sentido à vida, que permitisse a compreensão de si mesmas e do mundo ao seu redor, as pessoas encontraram suas próprias divindades e, consequentemente, se afastaram do Deus verdadeiro. Quando visitei Bali, cujo nome significa Ilha dos Deuses, na Indonésia, fiquei apavorado porque nunca havia visto tantos ídolos. Cada casa tinha um deus e um templo de adoração à entidade escolhida. O ser humano, desde a antiguidade, tenta descobrir quem é Deus, e Jesus entra na história para dizer: eu sou Deus. Não é o sol, não é a lua, nem o mar, a terra ou o fogo. Fui eu que criei essas coisas, portanto sou maior do que todas elas. Eu sou Deus, eu sou Logos, eu sou. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Colossenses 1,15. Todas as coisas foram criadas por Jesus, portanto só existem e só fazem sentido nele. O Filho é a expressão exata do Pai. Jesus é o Logos presente na criação e a racionalidade que governa o universo. Jesus é Deus, e sendo Deus, assumiu forma humana para vir a este mundo e lhe dar a vida. Aqui repete uma parte que a gente acabou de ler. E aqui tem as perguntinhas. No final de cada capítulo tem perguntinhas para refletir. A primeira, esse desafio é para você refletir também.
Em sua busca espiritual, qual é a importância da revelação de Jesus como Deus? Pergunta 2. Como a compreensão de Jesus como Deus influencia e transforma seu relacionamento pessoal com Ele? 3. De que maneira a compreensão de Jesus como Deus desafia ou fortalece suas concepções anteriores sobre Ele? Opa, spoiler, capítulo 2. Vou ler no próximo vídeo, porque senão, gente, o vídeo vai ficar com muitas horas. E o meu celular, no momento, ele não tá aguentando. Mas quando eu puder gravar os vídeos do canal em outro celular, que no momento eu tô gravando no meu iPhone, porque o celular que eu comprei não conecta o microfone, e aí não pega. Deixa eu virar a câmera pra mim. Mas aí, o que você achou desse livro, desse primeiro capítulo, né? Ainda tem uma saga de vídeos pra ler. Eu nem sei, gente, se é permitido ler livro assim. Mas eu acho que é, né? Não sei. Mas enfim, se eu não puder, eu só deixo esse primeiro capítulo aí pra vocês se interessarem em comprarem. Mas, gente, esse livro é muito bom. Ele explica várias coisas assim, e vai abrindo a mente da gente. Também tem outro que eu já comecei a ler e em breve quero ler aqui também, que é O Deus que Destrói Sonhos. Esse é o nome. E já, né, explicando, eu acho que muita gente conhece esse livro. Ele tá na minha mochila ali. E eu tô... Não dá pra ir ali. Mas o livro é sobre um Deus que ele não tá aqui só pra realizar nossos sonhos, como se ele fosse um gênio da lâmpada. E é o que muitas pessoas têm pensado de Deus. E vai ser muito bom ler aqui no canal, porque eu tenho pessoas próximas de mim que têm essa concepção. Elas não falam claramente, mas a pessoa só fica na busca incessante por bens materiais. Deus vai me abençoar, quero dinheiro. Tá, você não tá aqui provisoriamente? Ou você quer morar nesse mundo aqui pra sempre? Essa é a pergunta que a gente tem que levar pra nossa vida. A gente vai ficar aqui pra sempre? Não. Aqui é só um tempinho, é provisório, e a gente tem que buscar e colher frutos logo pra vida eterna, né? Mas é isso, gente. Mas acabei nem falando muito desse livro aqui, mas esse livro aqui nem preciso falar, né? É sobre Jesus, explicando sobre Jesus. É muito bem detalhado, com vários detalhes. Ele pega ganchos de cientistas, de outros livros da Bíblia, Colossenses, aqui no finalzinho ele acabou de citar. Muito legal, gente. Esse livro eu acho que ele não é muito conhecido, mas tô gostando muito. Quer dizer, eu já li, né? Mas é sempre bom reler, porque eu esqueço das minhas leituras, gente. Eu sou muito esquecida. Eu vou tentar gravar amanhã já a parte 2, que é o capítulo 2, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você puder, seja membro, que eu não sei se você sabe, mas agora nós temos essa opção, tá bom? E eu tenho um vídeo explicando todas as ofertas especiais para os membros. E eu tô muito feliz que eu já tenho um membro. E essa pessoa, ela
vai ser muito abençoado. Tenho fé nisso, vai ser muito abençoado, porque está abençoando a minha vida. E é uma honra essa pessoa ser a primeiro membro. E eu só tenho que agradecer pelo apoio de vocês, mesmo quem não pode ser membro, eu super entendo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, tá? E descansa aí, se é de tarde, se é de noite, fica com Deus, tá? Tchau!